noite, pessoal. Segunda tentativa da live. Vamos ver aí, Luiz. Pede para participar daquele jeito que você pediu mesmo, que tava certinho. Se não der, eu tento aqui. Bora lá. J. Paula entrou. Seja muito bem-vindo. Luiz entrou. Bora lá, Luiz. Vamos ver. Ver. Aceitar. Entrar ao vivo. Tá me ouvindo, Luiz? Tá aí? Gente, não sei o que tá acontecendo. Luiz, eu vou te chamar do outro jeito mesmo? Peraí, vamos ver. Vamos ver se agora vai. Não sei o que está acontecendo, gente. A gente testou, deu tudo certo. Vamos tentar de novo. Oi, pessoal, boa noite. Estamos tentando aqui incluir o Luiz na live. Mas tá meio difícil. Você não mudou de celular não, né, Luiz? Continua com o mesmo celular. Continua com a mesma internet. Estranho, gente. Ah, agora foi, hein? Fala. Agora. Você tá me vendo? Tô vendo. Tá aparecendo nós dois? Sim. Ah, então beleza. Eu não tô te vendo, mas não tem importância. Vamos tocar assim. Beleza, então. Pessoal, boa noite. Sejam muito bem-vindos. Nós vamos falar hoje sobre acolher e cuidar, apoio emocional. Então, Luiz, se apresenta pra galera aí, por favor. Depois eu falo de mim também. Bora lá. E aí? Tudo bem? Tudo bem, e você? Bem também. Vamos conversar um pouquinho? Tá me ouvindo bem? Eu tô ouvindo bem, você? Também. Beleza. Beleza. Pessoal, então pra gente iniciar, eu e o Luiz, eu conheci o Luiz, eu já conheci o trabalho do CVV por conta de um amigo que a gente tem em comum, mas eu nunca tinha aprofundado nesse trabalho, nunca entendi direito, assim, né? Tinha uma noção, mas até o dia que nós fomos na rádio, lá na Top FM, no programa Área 51, lá dos meninos, gratidão Andressa que chamou a gente para participar lá. E aí a gente conversou bastante e nós demos uma entrevista lá, foi muito legal. E eu falei, Luiz, vamos ver se a gente consegue fazer uma live pra gente explorar mais o tema, porque por mais que a gente falou lá, é um tempo reduzido, né? Então, Luiz, se apresenta, fala um pouco do CVV pra gente, quando surgiu o CVV, qual é o trabalho do CVV, né? Olha, o CVV ele foi criado em 1962 em São Paulo, capital, por um grupo de jovens que já naquela época estava muito preocupado com o número de suicídios que tinha. E aí eles encontraram em Londres, junto aos Samaritans, esse trabalho feito de acolhimento, de escuta. E eles acharam que a ideia era interessante e começaram... Eu estou resumindo bem, tá? Mas assim, aí eles resolveram colocar isso em prática e começaram a fazer esse trabalho em São Paulo. Isso daí deu muito certo. E eles foram percebendo rapidamente que eles precisariam se aprimorar nessa escuta, porque
no comecinho eles queriam resolver problemas, eles queriam iluminar os caminhos das pessoas, e eles começaram a perceber que isso era muito mais difícil do que eles imaginavam, né? E aí isso foi se adaptando e hoje a gente está no Brasil com aproximadamente 120 postos e mais ou menos uns 4.000 voluntários fazendo esse trabalho 24 horas de apoio emocional gratuito através do número 188. O CVV tem outros trabalhos também, mas o nosso foco aqui em Bauru é a prevenção do suicídio através do número 188. Um outro trabalho muito importante que o CVV também desenvolve é o GAS, né, que é o Grupo de Apoio aos Sobreviventes do Suicídio, que faz esse mesmo trabalho que a gente faz no telefone com as famílias que estão enlutadas aí com a morte de algum parente, ou muito também daquelas pessoas que tentaram e ainda estão com a gente. Então a gente sabe que de forma direta pelo menos 10 pessoas são envolvidas, e então essas pessoas também precisam de apoio, também precisam conversar, estão em dificuldades também emocionais, né? É um outro trabalho que a gente espera um dia ter aqui em Bauru também esse trabalho, que é um trabalho bem bacana também. Esse trabalho do gás não é feito aqui em Bauru? A gente não faz porque a gente não faz ainda porque a gente precisa ter um local adequado para poder receber as famílias ou as pessoas, a gente precisa estar em mais de um voluntário, a gente precisa ter uma estrutura mínima para poder fazer esse atendimento, para fazer bem feito, né? E, Luiz, quando eles começaram, como é que era? Porque hoje é do telefone também, né? E agora você falou que esse outro tipo de atendimento é presencial, sim. É isso? Sim. Como é que eles começaram lá atrás? Lá atrás eles colocaram uma linha telefônica à disposição e as pessoas ligavam, né? Então você imagina há 60 anos atrás a dificuldade que era, né, de ter uma linha telefônica. Antigamente, uma linha telefônica custava um carro, pra você ter uma ideia, né? E então a dificuldade dessa linha, não tinha essa tecnologia toda que facilita a comunicação, era uma comunicação bem deficiente e tal, mas mesmo assim eles continuaram e isso foi se expandindo para o Brasil, principalmente nas capitais e depois para cidades menores, né? Hoje a gente usa uma plataforma via internet, né, que a pessoa liga de qualquer telefone, celular, mesmo sem crédito ou orelhão. Essa ligação cai numa central telefônica administrada por um software, né? E ele faz a distribuição dessas ligações para os ramais que estejam disponíveis naquele momento da ligação. E aí você faz isso de duas maneiras. Ou você faz no posto físico, e você usa um aparelho específico para esse uso, não é um aparelho telefônico normal, parece, mas é só para aquilo, ele não faz ligações, ele só recebe. Ou para quem faz o atendimento remoto, usa um laptop ou um computador de mesa normal, e ele vai fazer o atendimento e a pessoa conversa como se estivesse falando no telefone, da mesma forma. Ou o voluntário usa um fone de ouvido ou um headphone com microfone, e a ligação é feita da mesma forma. Mas a gente hoje depende de internet para poder fazer os atendimentos. Nossa, que evolução, né? Como mudou, sim, né? Sim. Para você ter uma ideia, quando eu entrei no CVV, no comecinho de 2014, a gente recebia 50 ligações por mês, fazia 50 atendimentos por mês. Uhum. Né? Antes da pandemia, a gente chegou a 4.500 por mês. Você vê a diferença de procura e de oferecimento do serviço, né? De 50 para 4.500 antes da pandemia. Depois da pandemia deu uma baixada, tá? Hoje o número é um pouco menor que esse. Mas mesmo assim, se a gente estiver falando aí em 3.500 por mês, você viu a diferença de 50 para isso. Muita! 20 vezes mais praticamente. É isso, né? É muita coisa. É muita coisa. Mais de 20, né? Eu acho que sim, né? Sim, porque 20 daí é 1.000, né? É isso, é verdade. Luiz, deixa eu fazer uma pergunta. Eu tava lendo aqui, quando a gente se conheceu lá na rádio, você entregou esse folder, né, pra mim e tal, eu sim, tava vendo.
E uma coisa que eu fiquei meio impressionada aqui, que acontece um suicídio a cada 40 segundos. É isso mesmo? É um suicídio a cada 40 segundos no mundo. Uau. A gente está falando aí em 800 mil mortes por ano. Mas esse número, apesar de ser um número oficial, é um número ainda que não se tem muita certeza real da quantidade. Por quê? Porque muitas subnotificações, ou quando as autoridades não têm certeza que é um suicídio, não entra nesse número, entendeu? Então, por exemplo, um afogamento, um envenenamento, uma queda, um atropelamento, um acidente com arma de fogo, um acidente no esporte radical, aquela pessoa que resolve parar o tratamento médico por conta e não, aquela pessoa que para de comer, né? É um suicídio e que, como não comprovado, não entra nesse número. Então a gente pode estar falando de muito mais pessoas, entendeu? Entendi. E como que a gente pode, as pessoas mesmo, a gente entende o trabalho do CVV, depois eu quero que você explique melhor esse trabalho, como é feito, como são os voluntários, como que é feita essa acolhida, o treinamento que você dá, que eu acho bacana você falar isso também, para mostrar para a pessoa a importância da instituição e tal, e o preparo do pessoal. Mas o que você acredita que a gente pode fazer no nosso dia a dia para que a gente evite ou chegar nesse ponto, ou para que a gente evite com que pessoas próximas a nós cheguem a esse ponto? Porque eu estava lendo essa estatística, né? E aí eu lembrei que essa semana mesmo eu estive num lugar, eu estive numa loja, encontrei uma amiga e ela comentou que a filha dela tentou suicídio recentemente. E ela ainda está bem abalada, recentemente, sim, coisa de um ano, mas ela ainda está bem abalada. E o que a gente pode fazer enquanto cidadão, enquanto pessoas, para ou evitar, né, ou para a gente dar um apoio de alguma forma para uma pessoa que a gente percebe. E no caso dela foi bem interessante porque era a filha dela e como ela trabalha com uma amiga dela, a amiga percebeu e aí conseguiu identificar e não evitou o ato em si, mas evitou que acontecesse o óbito, né? Mas muitas pessoas não têm essa pessoa observando, né? Então, o que você acredita, o que você pode instruir a gente de fazer nesse sentido de acolher, cuidar e da valorização da vida mesmo? Durante muito tempo, ninguém queria falar sobre suicídio, né? Era um tabu, é um assunto tabu, ninguém quer falar, ninguém gosta de falar, a gente fica impressionado, e eu entendo que isso acontece mesmo. Só que não falar nada não adianta, né? Não é porque eu não quero falar, ou porque eu não gosto, que não existe, está aí, né? E aí o que acontecia? Uma outra coisa que também atrapalhava era o fato de que as pessoas falavam, mas muitas vezes falavam de uma maneira inadequada, né? Destacavam os porquês, aonde, como foi. Isso daí não tem que ser o foco da conversa. O foco da conversa tem que ser entender melhor o assunto, para entendendo melhor, discutindo mais, conhecer melhor os sinais, conhecer melhor o que as pessoas estão te falando, muitas vezes por comportamentos ou por algumas falas, para que a gente entenda que essa pessoa possa estar pensando. E se ela pode estar pensando, a gente mais próximo pode também acolher essa pessoa no sentido de falar assim: você está com algum problema? Você gostaria de conversar? Como eu posso te ajudar? São perguntas que ajudam a facilitar que essa pessoa se abra. E ela se abrindo, a gente acredita, colocando para fora, desabafando, que ela vai diminuir essa ansiedade, vai diminuir esse estresse, vai diminuir e essa maneira, às vezes, difícil de entender as coisas e achar uma solução melhor. Sinais, frases, todo mundo já ouviu. Não estou aguentando mais, eu queria que o mundo parasse, está difícil para mim, eu não estou suportando, eu queria dormir, acordar depois de tudo resolvido, eu queria me enfiar num buraco, eu queria que o mundo parasse. São falas que as pessoas falam, dizem no dia a dia, e muitas vezes a gente acha que isso é uma maneira só de chamar atenção, a gente acha que é preguiça,
que a gente acha que é uma vagabundagem da pessoa, que é uma fase que vai passar, que falta Deus na sua vida, todas essas... A gente escuta as coisas e ouve das pessoas as mesmas coisas. E aí o que acontece? Essa pessoa que pede ajuda, e ouvindo esse tipo de coisa, ela acaba meio que desistindo dessa ajuda, porque ela fala, poxa, mas isso não está me ajudando, né? Então, está na hora de a gente olhar em volta com mais carinho e oferecer essa ajuda. Comportamentos, autoviolência, né? Que as pessoas praticam, isolamento social, baixo desempenho escolar repentino, mudanças de hábitos e comportamentos bruscos, uso de álcool e drogas, entendeu? Então, são outros sinais que as pessoas estão dando, né? De repente, a pessoa, o teu filho, o pai, sei lá, qualquer um, ele gosta de fazer um monte de coisa, de repente não faz mais nada, de repente tá ali cansado sempre, sem vontade de fazer as coisas, muitas pessoas têm falta do cuidado pessoal, aí, você está entendendo? E as pessoas acham que uma hora ela vai se resolver sozinha, mas muitas vezes, e na grande maioria, as pessoas precisam de ajuda para começar. Não adianta eu falar para aquela pessoa que está lá deitada, que não está se cuidando, ou que está sofrendo autoviolência, para que ela tome um rumo, ela vá atrás. Ela não consegue. Não consegue. Você precisa estar do lado, você precisa estar. E aí, nesse ponto, o CVV funciona muitas vezes como esse pronto-socorro, onde a pessoa pede essa ajuda e a gente, conversando com ela, ajuda, facilita com que ela se entenda melhor, com que ela ache o caminho dela, entendeu? Quem sabe procure um profissional, procure um psicólogo, um psiquiatra. Aí quem é que vai falar qual é a terapia, se vai ter remédio, que linha que vai seguir? Aí é como profissional, né? Nós caminhamos juntos. Uma outra coisa que a gente escuta às vezes é, mas eu já ligo para o CVV, eu não preciso de mais nenhum tratamento. Às vezes precisa. Às vezes só o CVV não é suficiente. Ele precisa usar de todas as ferramentas para ele conseguir uma hora estar caminhando com as próprias pernas. Então, mas esse entendimento, Aline, às vezes é muito difícil para quem está num sofrimento. Sabe? Ele olha em volta, ele não vê nenhuma luz, ele não consegue ter esse entendimento. E se quem está ao lado não consegue ter esse olhar, não porque não se importa, não é isso. Você acha que um filho não vai se importar com o pai, com a mãe? Não é isso. É que não está vendo, porque não conhece. Então essa discussão do assunto que é importante, para você poder conhecer melhor e identificar mais e poder ajudar. Você sabe que você falou que era um tabu, né? Eu sempre tive uma dificuldade de falar disso, de falar sobre depressão. E eu tive depressão com 22 anos, né? Então eu tinha uma dificuldade muito grande, primeiro de admitir a depressão. Quando eu fui diagnosticada, o médico falou pra mim, eu fazia psicologia na época, eu fiquei assim, como assim? Eu acabei de estudar psicopatologia, acabei de estudar depressão, como que eu tô com depressão? E foi exatamente isso que foi acontecendo comigo. Eu fui deixando de fazer algumas coisas que eu gostava. Então, por exemplo, eu conseguia fazer várias coisas ao mesmo tempo e concluir as coisas. Eu não estava conseguindo mais. Então, eu tinha um projeto de pesquisa, já tinha feito outro na faculdade sobre TDAH. E eu ia fazer um outro, estava fazendo outro sobre saúde mental. Não conseguia terminar. E eu achava que era... E na verdade, era a depressão que eu estava pegando. As minhas amigas começaram... eu achei que as minhas amigas começaram a se afastar de mim, mas na verdade era eu que estava me isolando. Né? Eu comecei a chorar muito, então qualquer coisa eu ficava triste, qualquer coisa eu chorava, qualquer coisa... Vontade de ficar dormindo e vontade de não fazer, de não me arrumar, de não passar um batom, de não fazer nada. Tudo isso, gente, parece que não, mas são coisas pequenas que vão acontecendo de uma forma muito sutil. E isso que você falou também, a questão da preguiça. As pessoas olham e falam preguiçosa. Não é. Muitas pessoas que vocês acham que é preguiçoso, na verdade, está sofrendo de depressão. Muitas pessoas que vocês acham, muitas vezes chamam de vagabundo, né? Desculpa o termo aqui, mas não é. A pessoa está numa situação de depressão. O alcoolismo, que como o Luiz falou muito bem aí,
essa questão a pessoa está com algum tipo de dependência, no álcool, no cigarro, isso pode ser sinal, sim, de que a pessoa não está bem, está insatisfeita com a vida. Então, gente, qual que é o nosso papel, né? Enquanto pessoa, o meu papel do Luiz aqui é informar vocês, porque a gente tem o conhecimento. Mas qual é o papel de vocês? É saberem melhor sobre isso. Essas frases que você falou, Luiz, eu achei muito legal, que é o que a pessoa fala, né? Não tô aguentando mais, não tô suportando, e os comportamentos, autoviolência, isolamento social, alcoolismo, etc. Eu acho que são coisas muito importantes para que a pessoa comece a observar o amigo, né? A pessoa, às vezes o porteiro, né? Eu sempre estou aqui em casa, tem a portaria, eu cumprimento o porteiro, cumprimento a porteira, a faxineira, sabe? São pessoas, gente. A gente lida com pessoas. No dia a dia a gente cruza o tempo inteiro com pessoas. E o que a gente está fazendo com esse momento que a gente encontra com as pessoas? A gente está fazendo esse momento valer a pena ou a gente só está na correria passando e, né, não tô nem aí pro outro, entende? Existe uma coisa também que acontece muito, né, Aline? Você está falando que teve depressão, provavelmente você passou por isso. Existe aquela fase da negação. Sim. Não estou doente, não estou doente. Né? E isso daí, a gente sabe, os médicos falam que quanto mais cedo identificado, melhor tratado, né? Melhor, mais rapidamente a pessoa fica mais estável. E aí o que acontece? A pessoa demora um tempo negando, não pede ajuda, porque é importante também, eu sempre falo nas palestras, além de oferecer ajuda para quem está em volta, se você estiver nessa situação, peça ajuda. Agora, muitas vezes eu não consigo identificar, então se você não pede e eu não identifico, você continua sofrendo. Então, essa negação faz parte desse processo, mas a gente precisa superar isso para poder pedir ajuda. A gente precisa reconhecer o problema, até porque, até falar também hoje que vai ao psicólogo, vai ao psiquiatra, ainda é tabu, né? Eu não tenho coragem de falar isso para todo mundo, porque as pessoas vão achar o quê? Que sou louco, né? Então, eu não falo para ninguém. Então, a gente tem que passar por isso para pedir ajuda. Eu gosto muito de citar também o Alcoólicos Anônimos, o Narcóticos Anônimos. Quando eles reconhecem o vício, reconhecem o problema e pedem ajuda, aí essas instituições entram em ação e conseguem ajudá-los. Né? Da mesma forma, o CVV, que é procurado, e muitas vezes o médico ou o psicólogo. Eles precisam também... a gente que está com esse problema todo, a gente precisa pedir ajuda. Sabe? Então, no meu caso, eu não conseguia reconhecer. Eu tive a sorte da minha mãe. A minha mãe me levou no psiquiatra. E aí o psiquiatra, na hora que falou, eu entrei em choque, porque eu entrei justamente na negação. E aí foi muito interessante, porque quando eu comecei a tomar o remédio, gente, entendam, remédio de depressão não é igual ao remédio de gripe. Não é assim, tomei 2, 3 dias, acabou, paro de tomar. Não. Ele tem um período para fazer efeito, que é de 15 a 30 dias. Depois que ele começou a fazer efeito, você precisa continuar. Quer diminuir e parar sozinho? Não. Tem que ter o acompanhamento psiquiátrico e acompanhamento psicológico. Né? É que quem receita é o psiquiatra, tá? No meu caso, Luiz, foi isso. Depois que passou 30 dias, eu comecei a emagrecer, porque eu tinha engordado muito. Toda vez que eu fico mal, eu engordo, né? Eu desconto na comida. Comecei a emagrecer, eu comecei a sorrir mais. Aí que eu fui ver o estado que eu estava. E fazendo psicoterapia também, aí que eu fui entender o que tinha acontecido comigo. Porque quando eu estava ali no fundo do poço, eu não conseguia enxergar. Então, gente, por isso que é importante a gente ter o conhecimento disso, tudo que o Luiz está falando. Porque se a gente tem, a gente sabe identificar e sabe dar um toque para a pessoa. Olha, vai atrás, né, do profissional, vai. Eu tive um caso, até comentei lá na rádio, de um colega meu que me ligou, ele estava na estrada, queria, né, jogar o carro e tal. E aí começamos a conversar e ele não tinha noção do que estava acontecendo. E aí, sorte, que como eu tenho a formação e como eu já passei por isso também, eu fui orientando, ó, você precisa ir no psiquiatra. O psiquiatra vai te medicar, tenha paciência. E às vezes, gente, não acerta a medicação na primeira. Por isso que é bom estar uma pessoa junto. Porque a pessoa, quando ela está naquela situação, ela não consegue pensar. Ela está confusa.
ela não está entendendo o que está acontecendo. E aí, se tem alguém junto, essa pessoa junto fala, bom, ela tomou o remédio, aconteceu isso, dá o feedback pro médico, que aí ele ajusta. Porque é tudo química cerebral, gente. É uma química, tá tudo aqui, todas as químicas estão aqui. De repente uma desanda, vem aqui para baixo, ó. E aí o médico tem que identificar. E às vezes não é uma, duas. Aí ele cuida de uma aqui, mas então você melhora, você tá feliz, só que você ainda não tá conseguindo se mexer para fazer as coisas. Aí tem que mexer em diversos neurotransmissores, que é a química cerebral, que precisa ser ajustado. E isso é teste e feedback junto com o médico, para que vocês consigam voltar a estabilizar. Então, nunca desdenhem uma pessoa que não está bem. Nunca ignorem uma pessoa que está pedindo ajuda. Porque isso não é frescura, isso é verdade, isso é o que está acontecendo no mundo dela. E às vezes, viu, Aline, eu escuto isso bastante quando eu vou fazer palestra, principalmente para adolescente. Eles falam assim, mas eu já tentei falar com meu pai, eu já tentei falar com a minha mãe, e não funcionou. Aí eu brinco com eles, olha, eu só consegui falar com meu pai quando eu tinha 25 anos de idade, tá? Mas, isso aí sou eu. Mas a gente tem que entender o seguinte, nem sempre o primeiro pedido de ajuda vai ser correspondido. Nem sempre com aquela pessoa que você acha que vai rolar, não rola. Então fala para eles, fala, olha, pai, mãe, ok, primeiro caminho, mas você tem avô, avó, diretor da escola, o professor, o coordenador, alguém mais velho que você confia, algum amigo mais próximo. Todas essas pessoas podem ser a sua rede de apoio, né? Não só um ou outro, eu já tentei com um, não consegui, não vou tentar mais. Eu já pedi ajuda aqui, não rolou, eu não vou mais que... Gente, a gente tem que continuar pedindo ajuda. A gente tem que continuar procurando resolver as nossas coisas. E é muito interessante o que você estava falando, né? Um outro tabu é que só liga para o CVV quem tem depressão ou quem pensa em tirar sua vida. E pelo contrário, essa é uma pequena parcela das pessoas que ligam, né? Uma grande parte dessas pessoas são pessoas que têm problemas comuns, qualquer tipo de problema. O que a pessoa não entende é que um problema atrás do outro, isso vai agravando. Isso vai agravando, e uma hora pode te levar à depressão, que pode te levar a pensar em tirar a sua vida. Por quê? Porque o suicídio é multifatorial, não é uma coisa só. A depressão é um dos fatores, é um. Tem todos os outros, sabe? Pessoas com problemas com abuso infantil, gente com solidão, desesperança, gente sem dinheiro, ou terminou um relacionamento, emprego, luto. Gente, você percebe que não estou falando que são problemas normais, mas que são problemas comuns a todos nós, né? Às vezes a pessoa liga, ela está carregando lá um abuso infantil de criancinha, ela tem 40 anos de idade e ela está carregando isso. Eu achei muito legal aquela expressão que você usou na rádio e já roubei, tá? Estou usando nas minhas palestras. Pode que usar, é muito fácil, a história da mochilinha. Eu achei muito bacana. A gente vai colocando problema lá, vai colocando. Chega uma hora a gente consegue mais carregar aquele negócio. E eu ainda acrescentei mais uma coisa. O pior é ainda mais quando você pega o problema dos outros e põe na sua mochilinha. Faz muito isso. Muito. A gente faz muito isso. Sabe? Já não basta os seus, aí você pega o dos outros e põe na sua mochila. Aquele negócio fica tão pesado que você não consegue mais andar. Se você não colocar para fora, se você não abrir a mochila e falar assim, não, peraí, isso aqui é lixo, isso aqui já passei, isso aqui já resolvi, isso aqui, sabe? Aquela limpeza da roupa que a gente faz. Chega, exatamente. Aquela limpeza que você tem que falar, isso aqui vai embora, não é mais meu, isso aqui. E é né? isso, gente, esse exemplo da mochilinha é muito legal. Eu estava falando na rádio justamente isso, que a gente carrega uma mochila nas costas, que todos os problemas que a gente tem, às vezes seu pai, sua mãe falou um não para você, você encarou aquilo como uma rejeição, você coloca na mochila. Às vezes um amiguinho seu, você combinou alguma coisa, ele não foi, você, é rejeição. Às vezes, não sei, você terminou um relacionamento com seu primeiro namoradinho lá, te traiu, você coloca na mochila.
E aí você não resolve aquilo, a hora que você vê, você tá com um monte de bola de boliche ali, dentro da sua mochila, pesado. E aí Sim. você tá numa situação de desespero, tá numa situação de angústia, você não sabe o que é, é o acúmulo do que tá na mochilinha. E aí o que eu tava falando lá da rádio era justamente isso, que as barras de Axis é uma das técnicas, que existem várias outras, que pode liberar essa sujeira sem você ter que ficar falando. Muitas vezes a pessoa tá tão agoniada, né, Luiz, que ela não consegue se expressar. Ela tá travada até pra falar. Tem gente que quando tá apavorado fala pra caramba. Agora tem gente que quando tá Sim. apavorado se fecha e não consegue nem expressar. E as barras liberam isso de uma forma muito leve, né? A gente tem que usar todas essas ferramentas, né, Aline? Todas elas estão à disposição, sabe? O tratamento que você oferece, o CVV, os profissionais da área de saúde, outros lugares, sabe? A gente tem que aproveitar isso. A gente tem muita ferramenta. A gente só sabe disso com informação. Sim. Não, e isso, Senão, assim, já tinha algumas ferramentas, mas de uns 15, 20 anos pra cá surgiu mais. Por exemplo, muito gente, barra mais. de Axis é uma coisa de 1990. É uma coisa recente. É uma coisa super nova. Então, assim, Reiki é uma coisa mais antiga, mas que chegou para nós ocidentais há pouco tempo, né? Então tem Sim. muita coisa legal que você pode se submeter, que já vai aliviar muito do que está aí na mochila, não é? No sábado agora, inclusive, importante falar, nós vamos ter aplicação de barra de Axis gratuitamente. Estamos pedindo para levar 1 quilo de alimento para a gente ajudar uma instituição que a gente ajuda. Quem puder leva, quem não puder também não tem importância. Pode aparecer lá e vai receber barras de qualquer forma. A gente vai fazer uma sessão curta de 30 minutos para que vocês já comecem a limpar aí essa mochilinha e enxergar o mundo mais leve. Ô Luiz, eu achei bacana o que você falou, porque aqui no marcador de livro está justamente escrito isso, né? Que o CVV oferece apoio emocional de forma gratuita e sigilosa. Sim. Ansiedade, depressão, bullying, tristeza, desemprego, solidão, preconceito. O que mais que o CVV faz aí pelas pessoas nesse sentido? Olha, a gente... Existe um preceito do CVV que fala que se em toda a existência a gente conseguir salvar uma pessoa, já valeu a pena, né? Uau. Mas a gente ouve muito nos atendimentos de pessoas que ligam para o CVV há muitos anos. Gente, há 10 anos, 15, 20 anos que as pessoas ligam. Então isso é muito legal porque a pessoa, primeiro que ela ainda está aqui com a gente, né? E segundo, que ela, num momento de mais necessidade, ela procura. Outro dia, a pessoa falou, eu tô ligando para ficar bem, para poder ajudar alguém. Uau! Sabe? É muito legal isso. Eu fiz uma palestra sexta-feira passada num colégio em Jaú, que eu tinha feito o ano passado, também no Setembro Amarelo. E um rapaz pediu para conversar comigo. A gente sempre rola uns atendimentos no final das palestras, principalmente em colégios. E eu atendi 4 adolescentes naquele dia lá. Um depois o outro. Lembra, você falou do sigilo, né? Sim. Tudo sigilo. Ninguém por perto, a conversa é só nossa, de mais ninguém. Mas eu posso contar para vocês porque eu não vou entrar em detalhes. Eu conversei com ele bastante, um ano atrás, e legal. Aí ele foi, eu conversei com as outras pessoas e vim embora. Sexta-feira passada eu terminei a palestra e aí o colégio fez uma coisa bem legal, que ele disponibilizou umas tiras de papel para adolescentes escreverem, porque muitas vezes eles ficam com vergonha de perguntar, né? Mas a gente ofereceu isso e veio umas 30 perguntas. Eu fiquei mais quase 40 minutos respondendo, né? Aí beleza, respondi todas, terminou, pá, fechou. Eu estava conversando com o coordenador da escola, aí eu senti alguém pegando no meu braço. Na hora que eu olhei, era o menino. Ele falou assim, eu vim aqui te agradecer, hoje eu estou mais estável e estou melhor. Eu fiquei emocionado com ele. E eu falei, poxa, que bom que eu consegui te ajudar de alguma maneira. Ele falou assim, não, agora eu tô melhor, tô mais estável. Falei, bacana, legal, valeu. Aí só falou isso e foi embora. Mas é uma coisa assim que fala assim, olha como o trabalho funciona. Sabe? Às vezes no atendimento você não tem esse retorno, né? Mas quando você vai para a sociedade,
você vai para os lugares e você se expõe, e é importante isso, você percebe o quanto que o CVV é um trabalho respeitado, um trabalho que tem um espaço enorme na sociedade e que está ajudando alguém, efetivamente. Nossa, que demais. E por que o tema esse ano, Luiz, é a valorização da vida, né? Ou acolher a cuidar? Acolher a cuidar, né? Sim, é o tema desse ano. É que o acolher é justamente se prestar atenção. Né? Quando você acolhe, você cuida, você trata com carinho, você aproxima. Você não é pegar a pessoa no colo e levar onde ela tem que ir. Né? O acolher é estar junto. O acolher é facilitar, é favorecer, é proporcionar um ambiente tranquilo, livre de ameaça para a pessoa conversar. O acolher é se interessar verdadeiramente pelo que a pessoa está falando. O acolher é escutar sem curiosidade, sem colocar o dedo na ferida, sem querer resolver o problema dela. Muitas vezes, quando a gente quer resolver o problema do outro, pode ser que a gente esteja falando assim: olha, tá vendo? Você não tem capacidade de resolver, eu estou resolvendo para você. Sabe? Então, é esse olhar. Eu sempre falo que quando eu vou falar sobre o CVV, eu não estou falando que o CVV é certo, é errado, é o melhor, é o pior, nada disso. Eu estou falando como fazemos. Como fazemos. E se você se interessar e se você se identificar, ok. Se não identificar, ok também. O respeito faz parte de habilidades que a gente tem que ter, de coisas que todos nós temos que ter, mas os voluntários têm que ter isso muito, muito claro. Né? De respeitar, e respeitar também de que o CVV tem seus limites e também não vai conseguir ajudar todo mundo. Porque dependendo da necessidade ou da demanda, e tem que ter essa humildade de entender que a gente não vai conseguir ajudar todo mundo, mas que consegue ajudar muita gente. E por isso que a gente está aí. Né? Estamos aí há tanto tempo, 61 anos, aqui em Bauru há 41 anos já, e eu estou fazendo uma partezinha dessa história aí dentro do CVV. Luiz, e para pessoa que já aconteceu da pessoa ligar e tal, e depois de um tempo se tornar voluntária? Deve ter acontecido. Acontece bastante, viu? Acontece bastante. Às vezes quando você abre um programa de formação de voluntários, muitos falam: eu já liguei para o CVV e gostei, fui acolhido, hoje estou melhor e quero ser voluntário, quero retribuir um pouco disso. Né? Acontece bastante. Mas eu sempre falo que o CVV, além de um voluntariado, é uma proposta de vida. Né? Tudo isso que eu falei, do acolher, do não ficar enfiando o dedo na ferida, de não ficar palpitando na vida dos outros. A gente tem essa coisa de que a gente sempre tem que dar a nossa opinião, né? Sempre tem que dar, sempre. É uma coisa assim, é um pouco de soberba nossa, assim, de achar que tudo que a gente tem para falar é importante para o outro, sabe? Muitas pessoas só querem ser ouvidas. Muitas vezes no atendimento você não precisa falar nada. É só falar para ela: olha, eu estou aqui, a hora que você sentir a vontade, você fale, o quanto que você quiser, até onde você quiser, e vamos embora, vamos conversar. Né? Então, essa proposta, você vai colocando ela aos poucos na sua vida. Então, hoje eu consigo usar muito do CVV para o meu dia a dia. Lógico, tem horas que a gente tropeça, ninguém é perfeito, a hora que estivermos perfeito, não estaremos mais aqui, pelo menos é o que eu acho. Mas o colocar isso em vida, na nossa vida, no nosso pessoal, isso é muito bom. É muito bom. Né? Porque ouvir focado na pessoa é muito difícil. A pessoa está contando uma coisa para você, você já está pensando na resposta. No momento que você está pensando na resposta, você já parou de ouvir a pessoa. E aí você julga, né? Porque a gente também falou bastante na rádio, lembra do julgamento? Sim. Gente, é muito comum quando a gente está ouvindo, porque cada um de nós é como se a nossa mente fosse um computador. Então, cada um de nós tem referências, ou seja, tem uma forma de criação diferente de acordo com o que a gente aprendeu dos nossos pais,
professores, ambiente, coisas que a gente foi assimilando através dos 5 sentidos. Então, o que eu vi na televisão, o que eu ouvi no rádio, o que meus pais, minha mãe falava, meus avós. Eu vivi. A gente, exatamente, que eu vivia as experiências, a gente foi programando isso no nosso cérebro. Então, se a pessoa não recebeu amor, quando alguém chega com amor, muitas vezes ela não reconhece, porque ela não tem aquele programinha. É a mesma coisa quando a gente recebe um arquivo por e-mail e vai abrir, por exemplo, um PDF. Você não tem o programa que lê aquele arquivo, né, Luiz? Sim. Você não tem o programinha, aí você tem que baixar, tem que fazer o download daquele programinha para abrir o arquivo. É a mesma coisa. Então, se você não teve referência de algumas coisas da sua vida, então você sabe falar, né, o que você viveu, mas você não sabe falar o que a pessoa está vivendo. Então, quando a pessoa fala, é legal isso, Luiz, eu fiz uma vez um vídeo sobre comunicação, né? Existe o que a pessoa fala, que é através do filtro dela, da programação mental dela, e existe o que eu recebi aqui, que é através da minha programação. Então, principalmente quando você está num relacionamento, amizade, relacionamento amoroso, a gente precisa checar o que a pessoa está falando e o que eu estou entendendo. Sim. Porque se não houver essa checagem, eu posso estar interpretando completamente o contrário, completamente errado. Porque eu tenho uma referência e a pessoa tem outra, né? Um exemplo, quem não é mãe, quem nunca foi mãe, não sabe o que é ser mãe, né? Você só vai ser mãe, ser pai, quando você se tornar. Você tem uma ideia, mas a hora que a coisa acontece, estou falando que uma prima minha virou mãe recentemente. Então você vê que a pessoa até começa a entender a própria mãe. Algumas coisas que a mãe fazia, ela se incomodava, ela começa a entender, por isso que minha mãe fazia aquilo. Porque ela começa a ter uma visão da mãe. Então a gente querer colocar o nosso ponto de vista na cabeça do outro, a forma que a gente vive na cabeça do outro, é realmente muita arrogância, é muita prepotência. A gente fala isso em Axis, Luiz, que a gente até usa o termo contribuir, não ajudar, né? Mas no senso comum a gente acaba usando, mas geralmente nas classes a gente ensina isso, né? Que contribuir é você estar ali junto do lado, ouvindo, né? Se a pessoa pede, aí você intervém ou não. Agora, ajudar é você se colocar numa posição de superioridade, eu sou foda, né? Sim. E a outra pessoa, ela não sabe o que está fazendo da vida dela. Sim. Ué, quem é você para saber o que ela está fazendo? Quem é você para saber o que está na mente dela? O que essa pessoa passou, que você falou, às vezes um abuso, né? Às vezes, né? Nossa, tem cada coisa que as pessoas fazem. Por isso que a gente não é resolvedor de problema. Entendeu? Porque se eu for resolver o problema do outro, eu vou resolver da minha maneira. E da minha maneira, muitos provavelmente não seja da melhor maneira para ele. Sim. Né? Até porque, quando eu trago as minhas vivências para os atendimentos, eu só fico pensando em mim. Eu cito um exemplo assim, bem forte. Assim. A pessoa liga e fala assim, minha mãe morreu. Se a sua mãe foi boa para você, você vai achar que a pessoa está super triste. Né? Mas, eu não sei se as pessoas sabem, nem todas as mães são boas. Né? Né? Aí a pessoa fala, minha mãe morreu. Aí você se arrisca, porque você é, como você falou, você é o cara. Você, né? Aí você está acima. E a gente fala, a diferença do voluntário para outra pessoa é só aquele momento. Que um está ajudando e o outro está pedindo ajuda. E você está ali. Em outro momento você pode estar pedindo ajuda também. Né? Aí você fala assim para a pessoa, pô, você deve estar muito triste porque sua mãe morreu. Eu falo, não, estou feliz da vida. Ela nunca cuidou de mim, ela me batia, ela me largou, ela me abandonou. Um livramento. Sabe? Então a gente sempre fala também que o trabalho do CBV não é focado no problema, no que está acontecendo, mas o que esse fato está trazendo para a pessoa. Que sentimento está trazendo. Entendeu? Então, para eu não colocar minha vivência. Então, na hora que a pessoa fala, você vai fazer uma pergunta, é isso? Não. Eu vou devolver para ela o que ela está falando, tá? Para que ela, muitas vezes, consiga perceber o que ela está sentindo. Porque, muitas vezes, ela não sabe nem o que ela está sentindo.
confunde as coisas. Medo com raiva, com culpa, vergonha, incapacidade, um monte de coisa. Se você perguntar para ela muitas vezes, mas o que é que você está sentindo? Pode ser que ela não saiba o que é. E quem sou eu para saber o que ela está sentindo? Então essa conversa é justamente nisso, nessa tocada, para que ela vá devolvendo para mim e ela vá se aprofundando até onde ela quiser. Eu não vou ficar nem puxando nem empurrando ela. Eu vou estar ao lado dela. Ela andou para frente, eu ando para frente. Ela voltou um pouquinho, eu volto também. E a gente vai nesse falar, nesse colocar para fora, ela pode começar a se perceber, ela pode começar a se entender melhor, e se entendendo e percebendo, ela vai achar naturalmente a solução para aquilo. Entendeu? Uma coisa, por exemplo, a pessoa liga e pede uma cesta básica. CVV não dá cesta básica. Tá? Se eu devolvesse para ele assim, olha, o CVV não dá cesta básica, vai procurar lá na prefeitura, ou lá no albergue e tal, eu não me aprofundo na conversa. Tá? Mas se eu falar para ele assim, você está me pedindo uma cesta básica, percebo que você deve estar com alguma dificuldade financeira. Ou não, tá, né? Não está conseguindo comprar comida para casa. Aí ele fala assim, pois é, eu não estou conseguindo arrumar emprego. Eu estou me sentindo muito culpado. Olha, está vendo como mudou o foco da conversa? O problema, a cesta básica já ficou para trás. Porque o que ele está trazendo para mim é que ele está chateado, porque não está conseguindo emprego, não está conseguindo sustentar a família, ele não está se sentindo incapaz, ele está com vergonha, ele está se sentindo... Está entendendo? É aí que é o trabalho do CVV. Uau! Não é a cesta básica. Que demais! Muito legal esse exemplo que você deu. O que mais de exemplo que você tem para ficar mais claro aí do trabalho do Tô devendo no banco. O cara liga e fala, tô devendo no banco. Se eu perguntar quanto, e ele falar para mim R$100, eu vou falar assim, nossa, você tá sofrendo por causa de R$100, pelo amor de Deus. Toque o 100, né? Não sofre mais. Por quê? Porque na hora que eu foco no valor, eu dimensiono, é muito ou é pouco para mim. Se ele falar assim, 1 milhão, eu falo, cara, você tá lascado, né? Porque 1 milhão para mim é pouco, 1 milhão para o outro é muito, é pouco, para mim aliás, para mim é muito, para o outro é pouco, né? Eu dimensiono. Agora, estou devendo no banco. Ah, você está devendo no banco? Estou devendo, tal. Eu não consegui pagar a minha conta de luz. Você já levou para a família isso, certo? Aí a pessoa fala, não estou conseguindo pagar, minha mulher está pegando no meu pé, minha mulher brigou comigo, meu pai falou que eu... Você está entendendo? Eu fui pedir um aumento para o meu chefe e ele falou que não, que eu sou meio não sei o quê, e eu me sinto meio incapaz, eu estou me sentindo meio inútil, eu não estou aguentando essa situação. É aí que é o trabalho. Nos R$100, eu falo, poxa, mas sofrimento pode ser R$100. Outro exemplo, a pessoa liga e fala assim, eu estou super chateado que meu gato morreu. Se eu focar no gato, eu vou falar para ele, a dona Maria agora passou pela pandemia, perdeu o marido e os 2 filhos, e está lá firme, a velha, trabalhando, e você está aí sofrendo, largado na cama porque o gato morreu. Agora, se ele falar assim, eu estou chateado, o gato era a minha única companhia, era como se fosse um filho para mim. Olha, é um sentimento de perda, de luto, que há 2 anos atrás morreram 2 gatinhas aqui em casa, foi quase uma catástrofe aqui em casa, sabe? A gente tinha 3, só ficou com uma. A gente sentiu muito, foi muito difícil. Muito difícil. Agora, se eu não tô nem aí para um bichinho de estimação, eu dimensiono. Falo, pelo amor de Deus, tem tanta coisa pior do que o teu animalzinho de estimação morreu. Eu não vou focar no animal de estimação, mas nesse luto, nessa tristeza, muitas vezes a solidão que a pessoa está passando porque era a única companhia dele. O gatinho pode estar trazendo uma lembrança de uma mãe, que o gato era... Olha quanta coisa, então, quanto sentimento. Na verdade, a pessoa traz um problema para o CVV e vocês buscam o sentimento por trás. Exatamente. Para que ela identifique esse sentimento, para que ela entenda como lidar com ele, para poder tirar da mochilinha. Sabe o que é muito legal, Luiz? Você empoderar essa pessoa mesmo. E é uma coisa que a Axis faz, né? O lema de Axis das barras é empoderando as pessoas a saberem que sabem. E no curso de barras a gente fica nisso, fazendo perguntas para que a pessoa se toque do que está acontecendo com ela e para que ela resolva.
Uma hora ou outra a gente entra pontualmente porque ela não está conseguindo, mas geralmente o objetivo principal é a gente fazer pergunta, porque todos nós, gente, temos uma capacidade gigante de perceber as coisas, de entender, de resolver, só que muitas vezes a gente está tão confuso, a gente está tão perdido, a gente está tão lá naqueles traumas, ou a gente está passando por uma situação delicada, uma perda de alguém, alguma coisa que aconteceu, que você não está conseguindo pensar. E aí quando você não está conseguindo pensar, né, eu falei inclusive isso na rádio, né, o cérebro ou ele é a razão ou ele é a emoção. Luiz, aconteceu uma situação comigo esse ano que um morcego me mordeu. Entrou em casa, bateu a cabeça ali no lustre. Eu não vi, a hora que eu vi, senti um negócio assim. Como é que fala? Grampeando meu pé. Falei, nossa, que é isso, né? E aí, naquele momento, eu fiquei muito apavorada, porque era um negócio muito. Nunca tinha acontecido comigo, eu não sabia o que fazer. E aí, o meu emocional estava muito alto. E aí, quando o meu emocional estava muito alto, eu liguei pro meu pai. Primeiro eu pedi pro porteiro vir ver o morcego, né? Eu estava sozinha, eu moro sozinha. Depois eu liguei pro meu pai e falei, olha, eu preciso ir no UPA, porque tem que tomar antirrábica. Que aí uma vizinha falou que a filha dela é médica, e ela falou, e ela orientou. Olha que bacana que eu tive apoio, né? E aí o meu pai, eu falei, olha, ele falou, você consegue ir? Eu falei, eu não consigo dirigir. Por quê? Eu percebi que eu estava muito emotiva, que eu não ia conseguir fazer algo que exigia um pouco mais de atenção minha. Gente, para dirigir você precisa estar presente. Por mais que a gente faça no automático, tem ali um pedestre passando, um outro carro vindo, né? Então, quando a gente está emocionalmente abalado, a gente não consegue pensar. Por isso que é bacana o trabalho do CVV de acolhimento, né, Luiz? Porque vai fazendo com que essa emoção vai se assentando para que a pessoa consiga por si só, agora eu sei o que pensar, agora eu sei que caminho tomar. Né? Você sabe que dentro do CVV, essa ajuda a gente chama de relação de ajuda. E ela é focada em 3 pontos. O primeiro é o ouvir ativamente. Porque o que às vezes a pessoa fala assim, mas vocês só ouvem. De certa maneira sim, mas a gente conversa com a pessoa. Tá? Não vou ficar ali mudo e tal, e ouvindo a pessoa só. Eu interajo com ela, todos nós interagimos. Então, ouvir ativamente e atentamente. Tá? O segundo ponto é compreender o que ela está falando. E o segundo ponto é devolver para ela a minha compreensão. Quando eu faço esses 3 pontos, o que eu estou mostrando para a pessoa? Eu estou aqui, eu estou interessado no seu assunto e é importante para mim. E eu estou compreendendo. Quando eu devolvo para ela o que ela falou, e a gente não devolve como pergunta, mas como afirmação, eu estou falando para ela, eu estou aqui contigo. Eu estou aqui contigo. Porque assim, quando eu falo o que eu acho, ou que tal, eu fujo do foco principal, que é a conversa dela. No atendimento do CVV, a única coisa importante é a vivência da pessoa. Isso é o que é importante, é o que ela está trazendo para mim. Mesmo que seja uma coisa assim, muito escabrosa, que desperte de alguma maneira uma curiosidade no voluntário do CVV, e é por isso que a gente faz treinamentos contínuos. Depois que a gente termina o programa de seleção, a gente continua estudando, a gente continua treinando, continua fazendo curso, se aperfeiçoando. Os cursos dentro do CVV têm validade, até porque o entendimento seu, logo que você termina, o curso é daqui a 1 ano é outro, daqui a 3 anos é outro. Eu com quase 10 anos eu já tenho um outro entendimento do que são essas coisas, para você se reciclar, né? Para você se manter, justamente para você não cair em armadilhas de pequenas sugestõezinhas, porque são sugestõezinhas, às vezes é pior do que conselhos diretos, entendeu? Vem disfarçados assim de não estou falando para você fazer, mas olha, você já pensou nisso, já pensou naquilo? É que nem as pessoas falam assim, Luiz, mas se você atende alguém que fala assim, eu vou me matar, você não fala para ela, não se mata? Eu falo assim, quantas vezes ela já escutou isso? Ou alguém vai falar para ela, vai, pula, se mata. Então o CVV vai fazer a mesma coisa que está todo mundo fazendo. Se
fosse para ser igual o que tem na sociedade, não teria sentido de existir. A gente seria mais do mesmo, fazendo a mesma coisa que as pessoas fazem, querendo ajudar. Sim, mas será que está da maneira mais adequada? Né? O que a gente faz? A gente conforta mais a pessoa, traz ela mais para perto. Porque você apontar para a pessoa o que ela tem que fazer é muito mais fácil do que você sentar com ela, querer saber o que está acontecendo. É meio que como se livrar, né? Já vou me livrar, já vou falar para me livrar. Eu brinco da dipirona, né? A pessoa está com dor de cabeça, já tira a dipirona no bolso, toma. Eu não quero saber por que ela está com dor de cabeça. Se é do óculos, se é estresse, se é da vesícula, do fígado, se ela comeu alguma coisa, ou se ela está passando mal. Eu quero resolver o problema, acabar com a dor de cabeça. Por quê? Sentar com ela e perguntar como foi seu dia, né? O que você comeu? O médico, vamos supor, o médico. O que você comeu? Como é seu dia a dia? Você faz atividade física? Esse aprofundar demora muito mais tempo do que sacar a dipirona do bolso e dá para a pessoa tomar. Só que amanhã ela pode estar com dor de cabeça de novo. E você pode não estar por perto para dar uma dor de cabeça, para dar uma dipirona para ela. Entendeu? Por isso, dar a dipirona é resolver o problema. Entendeu? Não resolver o que está causando aquilo. Tá? Então, o CVV é mais ou menos isso. Né? A pessoa conversa. A gente tem uma coisa no curso do CVV que a gente chama de ciclo da vida. Né? Sentir, pensar e agir. Você sentiu aquilo, eu vou pensar o que eu tenho que fazer e eu faço. Tem muitas pessoas que ficam com o sentimento paradas ali, ficam sentindo, sofrendo aquela coisa e não sai dali. Muita pessoa só fica pensando, acho que vou fazer isso, vou fazer aquilo, e não faz nada. E tem pessoas que já sentem e já aí não agem, reagem. Então vão direto para ação. E aí se arrepende, aí piora a situação, não conseguem cumprir esse ciclo da vida. Né? Então fica difícil para ela achar a melhor solução. Ela acha às vezes uma solução meio instantânea ali que não vai resolver. E elas ligam também para o CVV. Olha, já tentei isso, já tentei aquilo. Muitas pessoas pedem conselhos, entendeu? E eu brinco que a gente troca o conselho, o julgamento por uma boa conversa. Que bacana. Ô Luiz, e como é que é? Vamos supor que a pessoa escolha hoje se tornar voluntária do CVV. Como é que funciona? Primeiro, o que ela tem que procurar? Ela é super bem-vinda, né? Super bem-vinda. A gente está precisando de voluntário. Hoje, a maioria dos programas de seleção de voluntários são de forma remota. Então você não precisa nem sair de casa para se tornar um voluntário do CVV. Esse programa de seleção, ele tem uma duração de mais ou menos 3 meses. Tá? A gente divide em 2 partes. Os 4 primeiros encontros, a pessoa vai conhecer o CVV no primeiro dia. No segundo dia, ela vai saber como é essa pessoa que chega no CVV para ser atendida, como é que ela chega, quem ela é. Deixa eu só te interromper. A pessoa, escolhi ser voluntária. Eu entro num site e me cadastro, é isso? Não, você vai receber um link. Tá. Um link para preencher um formulário online. Tá. Preenchendo o formulário online, você já vai participar desse programa, tá? Mas só para saber que é um tempo, porque tem muita gente que chega e fala assim, mas eu achei que era um dia. Não. São 3 meses. A primeira parte você vai entender como é que funciona o trabalho, e a segunda parte você vai continuar recebendo um pouco de teoria, mas também a prática. Você vai começar a treinar com atendimentos muito próximos do que você vai fazer no telefone lá. Então por isso que tem esse tempo de 3 meses, para a pessoa entender a proposta e saber como é que faz. Tá? A pessoa vai preencher. Hoje você pode se inscrever de algumas maneiras. Primeiro, entrar no site do CVV, cvv.org.br. Você vai na aba cvv.org.br, na aba Seja Voluntário. Lá tem agenda de cursos e ficha de inscrição. Você vai preencher um pequeno cadastro, no próximo curso, na próxima data, você vai ser convidado a fazer. E detalhe, você pode fazer esse curso com qualquer cidade do Brasil. Nós aqui em Bauru já formamos voluntários para Manaus, Porto Alegre, Rio de Janeiro, São Paulo capital, Fortaleza, o Brasil todo, Cuiabá. Porque quando ela termina
esse programa de seleção e ela é aprovada, a gente encaminha ela para o posto da cidade dela. Então você pode fazer com qualquer cidade, tá? Site é uma maneira. Aqui em Bauru, duas formas. E-mail bauru@cvv.org.br ou um telefone da Secretaria do Posto de Bauru, um telefone de informações, não é um telefone de desabafo. Desabafo é 188, bem melhor, 24 horas e gratuito. O telefone aqui em Bauru é 14 991 920415, telefone de informações. Manda um oi, esse telefone está comigo, eu respondo o WhatsApp e já te mando o link do formulário online, preencheu, já está inscrita, pode fazer o curso. Aliás, a gente começa um curso agora dia 3 de outubro, terça-feira que vem, às 19 horas, vão ser encontros semanais. E os cursos, eles sempre são presenciais ou a pessoa pode fazer também online? Como é que funciona? Não, a maioria hoje é de forma remota. Tá, é online, né? Antes da pandemia a gente fazia presencial, mas a grande maioria agora é de forma remota. A gente pretende voltar a fazer presencial também. Tá. Mas o virtual chegou e dominou porque você atende muito mais pessoas. Entendeu? Às vezes você tem gente do Brasil inteiro querendo fazer aí, às vezes na cidade da pessoa não tem o curso naquele dia, então já vai começar um dia 3. E aí a pessoa também pode te procurar, te adicionar aqui no Instagram e te procurar, ou não? Pode mandar, ou então já manda pelo WhatsApp mesmo, que fica acho que mais fácil. Porque de lá eu já mando o link. Porque na mensagem do Instagram, pode vir, pode acontecer, eu vou ter que encaminhar para o WhatsApp, do WhatsApp para ela. Então o WhatsApp é mais fácil. Pra galera? Ou você prefere passar... Oi? Quer passar seu WhatsApp pro pessoal ou você prefere passar aquele... 14 991 920415. É o WhatsApp da Secretaria do Posto de Bauru. Você quer que eu coloque aqui no comentário? Tô pondo. Ah, tá pondo? 991920415. 991920415. Gente, coloquei aqui, ó, o que o Luiz falou, quer ver? Coloquei o telefone do posto de Bauru, coloquei o e-mail, que é bauru@cvv.org.br. O de cima tá errado, tá? Não consegui apagar aqui. Ou você entra no site cvv.org.br, é isso, né? Seja na aba Seja Voluntário. Ah, se entrar no site... O trabalho também pode... O plantão também pode ser feito de casa, respeitando o ambiente, não quebrando sigilo, sem interferência doméstica, mas pode ser feito de casa ou do escritório, do consultório. E são 4 horas por semana. Aí você escolhe dia e horário e faz o plantão de 4 horas. Pode fazer da sua casa. Aqui em Bauru as pessoas também podem se dirigir ao posto e fazer de lá também. Mas a maioria faz de forma remota. Hoje está muito mais prático, né? Fazer tudo online. Nossa. Mais prático. Você precisa ter uma internet... Falar internet boa no Brasil é um negócio assim, meio estranho. Mas assim, né? No minimamente boa. O melhor... estável. o melhor possível. O melhor possível e com um ambiente, como eu falei, né, sem interferências domésticas. Para você, principalmente, manter esse sigilo, porque tudo que é conversado é segredo entre voluntário e a outra pessoa. Nem entre nós, voluntários, a gente comenta detalhes de atendimento. E a pessoa também é recebida de forma anônima. Ela não precisa, se ela quiser, ela pode falar. Mas ela não precisa se identificar, falar o nome, cidade, quantos anos tem, profissão, absolutamente nada. Ela chega e fala o que ela quiser pra gente. A gente voluntário também não vai perguntar nada. Exatamente. E funciona às vezes, né, Aline, você tem uma situação tão delicada sua, um assunto tão pessoal, você tem, às vezes, um receio de contar isso para alguém, né? O que essa pessoa vai fazer com essa informação, o que essa pessoa vai falar de mim, vai achar de mim, já vai me julgar, vou sofrer, vou virar piada, vou fofoca,
um adolescente, vou sofrer bullying na escola, se eu falar que eu estou indo no psiquiatra, vão achar que eu sou louco. Então as pessoas vão se fechando e não falam para ninguém. Então muitas vezes elas preferem conversar com alguém que ela não sabe quem é, não conhece, provavelmente nunca vai conhecer na vida, né? Do que com alguém que ela conhece. Olha que interessante. Muito bacana esse serviço, fenomenal, fenomenal. E eu gostei muito de saber isso, né? Às vezes a gente acha que é a questão do suicídio, não é. Ansiedade, depressão, bullying, tristeza, desespero, solidão, preconceito. É o que você falou, alguma coisa que quer contar e não tem pra quem contar, ou tem pra fazer com essa informação, né? Porque tem muito isso, né? Luiz, infelizmente tem muita gente que usa informações que a gente passa pra ela contra nós, né? Um negócio bem louco. Sim. Eu lembro uma vez eu atendi uma pessoa, ela falou assim, meu companheiro vai chegar agora, daqui a 20 minutos, eu estou tão sozinho aqui, você fica comigo conversando um pouco? Fico, pode falar, vamos conversar. O que está acontecendo contigo? Estou chateado, estou triste, estou isso, estou aquilo, tal. Às vezes aprofunda mais, às vezes aprofunda menos. A gente também tem que ter esse respeito de não ficar querendo tirar nada da pessoa, sabe? Às vezes a pessoa não está pronta para falar, né? Ou ela está pronta para falar só até aqui. E a gente, na curiosidade, quer ir mais além. Ela quer parar aqui? A gente para aqui. Ela quer continuar amanhã com outro voluntário? Ok. Entendeu? Então, tem muito isso. É uma conversa muito diferente do que a gente tem no dia a dia. Sabe? Mas eu vou ter que viver isso 24 horas por dia? Gente, um bate-papo no happy hour é diferente. Pode aprofundar? Pode, lógico. Uma conversa, um bate-papo, um papo furado? Pode. Agora, a gente tem que ter esse entendimento de quando existe uma dificuldade emocional de alguém, a gente tem que olhar isso com mais carinho, com mais respeito, né? Dedicar ali, se doar um pouquinho, né? Mas eu não consigo fazer isso 24 horas, eu não consigo fazer isso, eu não sei escutar, ok, pede para ligar para o CVV. Simples, olha, eu não consigo te ajudar agora, mas eu fiquei sabendo de um trabalho que faz essa escuta, 188, liga para eles, pronto, já ajudou. Uma coisa assim, uma ação simples, né? E às vezes até pegar o telefone e ligar pela pessoa ali na hora, né? Ô Luiz, e a pessoa quando ela se torna voluntária, depois dos 3 meses, vamos supor que ela começou a atender, surgiu alguma dúvida, tem uma equipe de apoio, tem uma conversa sempre? Como é que funciona esses treinamentos? Como é que funciona esse processo? A gente tem um apoio muito grande entre nós voluntários e mais ainda com quem está iniciando. Então, os primeiros atendimentos, a gente fala em 4 plantões, mas isso pode se estender mais, se houver necessidade, onde um voluntário vai estar ali à disposição, não ouvindo a conversa e dando palpite na conversa, mas de forma presencial ou remota, de que qualquer dificuldade, qualquer situação onde a pessoa não soube como lidar, ou não achou que não fez bem ou que não foi adequado, ela pode dar uma pausa no plantão dela, conversar com esse outro voluntário mais experiente para entender como fazer e continuar até terminar as 4 horas, né? E muitas pessoas, de 4 a 6 plantões, assim, já começam a se sentir mais confiantes e para seguir sozinho. Mas esse acompanhamento é feito mensal. A gente tem reuniões mensais, onde a gente também faz outros treinamentos, onde a gente tem um momento do voluntário para cada um de nós falar das suas dificuldades, conversar entre nós. A gente tem um grupo de apoio. O nosso posto aqui, de alguma maneira, é um posto privilegiado. A gente tem voluntários antigos, a gente tem voluntários com muita experiência que podem estar aí ajudando. Isso não significa também que eu, porque tenho 10 anos, em algum momento tenha dificuldade com alguma coisa. Pode acontecer. É normal isso. E somos seres humanos. Pode ser que um dia não esteja muito bem, um dia aconteceu alguma coisa e não estou legal. Gente, somos pessoas tentando ajudar pessoas com as mesmas dificuldades. Entendeu? Aquela fotinho que todo mundo põe com aquelas asas que estão pintadas assim de anjo, que você se põe no meio ali, não serve pra gente. A gente não é anjo. A gente é pessoa comum, mesma coisa, com as mesmas dificuldades, sabe? O que CVV ajuda a gente
fazer com que a gente perceba isso e tente melhorar. E deixa eu fazer uma pergunta pessoal de curiosidade. O que mudou na sua vida antes do CVV e depois do CVV? Olha, eu consegui perceber uma pequena melhora em mim. Eu ainda vou precisar de algumas vidas ainda para melhorar um pouquinho. Mas assim, hoje eu consigo ouvir melhor, eu consigo dar menos palpite, eu consigo direcionar muito menos, eu consigo me interessar mais pelas conversas, eu consigo estar mais presente, né? E como eu falei, o CVV oferece cursos para gente. Então esses cursos, a primeira pessoa beneficiada é o voluntário. Depois ele vai colocar isso no atendimento, depois ele vai colocar isso na sua vida, sabe? Então, quando você começa a perceber uma melhora na gente, você, poxa, porque a gente só consegue mudar a gente, né? Os outros, muito, A gente muito tem a difícil. ilusão que a gente muda os outros, mas não é verdade. O outro só muda se ele escolher. Exatamente. Mas quando você começa a perceber algumas melhorias em você, você fala assim, meu, se está dando certo para mim, pode dar certo para o outro, vou continuar nisso, entendeu? E é sempre bom, né? Porque se você perguntar para todo mundo que chega no CVV ou em qualquer trabalho voluntário e perguntar o que você está fazendo aqui, né? Por que você está aqui? Todo mundo vai falar assim, eu quero ajudar o outro. Todo mundo fala isso, né? Mas, isso não é uma crítica, é só uma coisa que acontece muito, tem muitas horas que a gente não está pronto para isso. A gente não está pronto. Eu falo, eu conheci o trabalho do... Apesar que eu já usei o CVV lá na minha adolescência, há 40 anos atrás, mais de 40 anos atrás, eu acho que com 30 anos, 35 anos, não conseguiria. Eu fui conhecer exatamente como é o trabalho do CVV, quase com 50 anos, né? Hoje eu estou com 58, vou fazer 10, quer dizer, eu tinha 48 mais ou menos, quase 50 anos que eu comecei olha, eu vou querer fazer um trabalho voluntário, eu queria tentar ajudar alguém, né? E eu acho que foi a hora certa, porque com 30, 35 eu estava correndo demais e muito mais estressado, muito mais impactante nas pessoas, hoje um pouco menos. Então hoje é o que me faz continuar no trabalho. Que bacana, muito bom saber. Porque a gente se transforma, né? Tudo que a gente vai fazer, ainda mais com um treinamento desse, igual você falou, a gente acaba sendo impactado se a gente escolhe, né? Por isso que eu fiz essa pergunta para você. Então, tem uma outra coisa também, Aline, a gente, não desmerecendo problemas, né, e situações, mas quando você atende uma pessoa com tão pouca idade, falando tanta coisa, você fala assim, nossa, eu nunca vivi isso e nunca vou viver, sabe? E uma outra coisa, só para passar de novo a palavra para você, que eu falo muito, sabe? Você já percebeu. Eu também gosto de falar. Fica à vontade. Eu tive uma experiência única 15 dias atrás, foi uma coisa que também me impactou muito e me motivou. Eu fui a Dois Córregos fazer uma palestra com um colégio lá, e com parceria com o CRAS lá de Areal, de Arealva não, Arealva eu fui também, mas esse foi Dois Córregos. E a moça lá do CRAS falou assim, Luiz, você pode reservar 5 minutinhos para um relato de uma pessoa? Falei, lógico, pode falar. Aí, quando a gente chegou lá, era uma moça, e estava eu e o João Paulo, um outro voluntário do CVV, nós fomos lá, e ela chegou, ela abraçou a gente e falou assim, o sonho da minha vida era conhecer pessoalmente um voluntário do CVV, porque eu ligo para o CVV há 15 anos. A gente quer ganhar na Mega Sena, quer comprar Ferrari, quer viajar para a Europa, quer comprar uma casa com piscina. E o sonho dela era conhecer pessoalmente um voluntário do CVV. Isso, a mim e ao João Paulo, emocionou tanto. Olha, ainda bem que foi no final, que eu já tinha feito a palestra, porque senão eu ia ficar pensando. Mas foi uma coisa muito emocionante e você falou, nossa, o sonho da vida da pessoa era conhecer um voluntário do CVV, porque ela ficava imaginando como é que é a pessoa,
sabe? Ela ficava tentando visualizar ali como é que era a pessoa e ela realizou. Ela, Olha que coisa de ela louco, deve assim. ter ligado tantas vezes, deve ter sido tão acolhida que Sim, era uma forma dela. Nossa, eu preciso pegar uma pessoa dessa e agradecer, só abraçar, porque eu recebi exato. muito, né? Recebi Foi muito. muito emocionante, muito emocionante. E para encerrar, tem mais alguma coisa que você quer falar? Alguma coisa que você queria pontuar, você acabou não pontuando? Alguma Acho que informação foi importante? bem legal, né? Falamos de tudo, convidamos as pessoas para conhecer melhor o trabalho do CVV, seja para ser voluntário, agradecer o teu tempo, o teu espaço. Foi muito legal nossa outra conversa lá e hoje foi mais legal ainda. E só isso, agradecer quem esteve com a gente até agora. O João Paulo deu um joinha aí nos comentários, era ele que estava comigo. Oi, João. E eu vi que tem também outras pessoas do CVV que entraram aí também. E agradecer aos meus amigos. Uma das coisas super importantes que o CVV trouxe para mim foram os amigos, pessoas do bem, pessoas com o mesmo ideal. Eu não vou citar nome a nome, que seria injusto, mas os amigos que eu fiz, mesmo aqueles que já saíram do CVV, que eu ainda tenho como amigos, é uma coisa fantástica, uma coisa maravilhosa. Que o CVV, mais uma coisa que o CVV me trouxe de bom. Mas de qualquer maneira, obrigado, viu, Aline? Foi muito legal, muito bacana. Gratidão, Luiz, por topar, gratidão pelo seu tempo. Eu sei que está corrido, porque esse mês exige bastante de você, então gratidão por ter dedicado um tempo. Gratidão a todo mundo que passou por aqui, pessoal. Essa live vai ficar salva aqui e lá no perfil também do Luiz. Depois podem encaminhar para outras pessoas, se vocês perceberam que é relevante, tá? Qualquer dúvida, o telefone aí do CVV está nos comentários, mas também pode me pedir inbox, pode pedir para o Luiz, a gente responde, não tem problema nenhum. E a principal mensagem que eu quero deixar é não desista, sabe? Sempre tem um jeito para as coisas, sempre tem uma rede de apoio aí que é o CVV ou qualquer outra pessoa que você pode contar, igual o Luiz falou, não desistam de pedir ajuda, não desistam de vocês, né? Porque a vida é uma coisa maravilhosa. Não foi fácil a gente estar aqui vivo, né? Demorou lá o tanto de espermatozoide que entrou no óvulo e tal. E vamos valorizar isso. Vamos olhar para isso com mais carinho. E a gente sempre vai ter pensamento negativo, situações que a gente não gosta. Mas o rico da vida é isso. É você justamente olhar para aquilo que está acontecendo e tirar algo e ir além. E se você estiver passando realmente por uma dificuldade, não estiver conseguindo levantar da cama, não tiver, olha para o lado e peça ajuda. Eu sei que muitas vezes é difícil, mas não desista da vida. Não desista da vida. Né, Luiz? É isso aí. Esteja com a gente. Isso aí. Tá bom? Obrigada, gente. Boa noite. Obrigada. Valeu, João Paulo. Valeu a Neiva também, da Equilíbrio Yoga Terapias, lá falou que foi muito interessante. Gratidão. É isso, Obrigado, Luiz. gente. Vamos descansar. Um beijo, pessoal. Obrigada. Tchau, Tchau, obrigado. tchau. Tchau, tchau.